Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN, aqui pela internet, pelas redes sociais que você já sabe, já conhece, os nossos perfis lá no Facebook, também pelo Facebook, a nossa página do O Cubo Notícias para você seguir, para você acompanhar. Segue ou curta a página para receber as informações aí direto no seu Facebook. Ah, não tem Facebook? Vai para o Instagram, vai seguir a gente lá também. Bom, e se você não tem essas redes sociais, talvez tenha o Twitter, que agora tem outro nome, né? Rede X, nome esquisito. Mas melhor o Twitter, tem a gente lá no Twitter. Tem também o nosso canal do YouTube, com mais de 13 mil inscritos. Que mais nós temos? Bom, o principal, né? O nosso site do Cubo Notícias, para você estar sempre acessando e conferindo as informações, caso você não tenha rede social, mas se tiver, acessa lá pela rede social também o site do Cubo Notícias. E excelente semana para você, começando mais uma semana, ai Jesus, com muito calor, viu? Mais uma onda de calor que estamos enfrentando aí. Nós já tivemos um inverno bem atípico, um pouco mais quente do que o normal. Muita gente falando, nossa, nesse inverno quase não fez frio. Realmente, o frio foi bem mais moderado. O final do inverno, que foi sábado, foi com sensação de, podemos dizer assim, sensação de sauna no inferno. E essa sensação ainda continua nos próximos dias, conforme a gente vê aí na previsão do tempo pelo Jornal OCN desta segundona, dia 25 de setembro. Confere com a gente. Pois bem, gente, eu falei que a gente está vivendo uma sensação de sauna no inferno. Para você ter uma ideia, em alguns lugares da região sudeste, a temperatura ontem foi de 41 graus. Lá no Vale da Morte, que é uma área desértica que tem no estado do Arizona, nos Estados Unidos, é considerado o local mais quente do planeta Terra, estava 40, ou seja, nós estamos passando por uma onda de calor, trazendo temperaturas superiores à do Vale da Morte lá nos Estados Unidos, que é o lugar mais quente da Terra. Só isso, para você ver como as coisas estão mudando, provavelmente. Eu acho que é indiscutível em decorrência da ação humana no planeta Terra. Vamos ver a previsão do tempo aí, que o calorão continua. Hoje é segunda-feira, dia 25, estamos tendo temperaturas aí na casa dos 35 graus, já agora no final desta manhã, enquanto estamos gravando o Jornal OCN. Deve chegar até os 38 graus por volta lá das 15 horas e depois daí vai ter uma diminuída, mas calor à noite também. O mesmo ocorre amanhã, terça-feira. Hoje parece que tem previsão de chuva. Será que vai chover um pouco? Vamos ver. Esses dias a chuva andou rodeando só a cidade de Porangaba, mas daqui a pouco a gente vai mostrar que fez estrago em cidades aqui da região. Amanhã, terça-feira, tem previsão de chuva, Pode ocorrer em algumas localidades pancadas isoladas de moderada a forte intensidade. Aqui para Porangaba, a previsão é de chuva moderada, sol e aumento de nuvens na parte da manhã, e as pancadas de chuva vêm à tarde. À noite o tempo abre e vem aquela sensaçãozinha maravilhosa de caldeirão de canja, à noite. 37 graus de máxima amanhã, mínima de 20. Quarta-feira parece que dá uma diminuída na temperatura, mas não grande coisa. Quarta-feira o sol aparece com algumas nuvens e vai chover rápido durante o dia e a noite. Pancadas moderadas também de chuva. Nada muito forte
ou volumoso, pelo menos é o que se espera, mas conforme está o clima, né, não dá para se garantir nada. 35 graus de máxima, calorzão também, e à noite abafamento, 21 graus. Na quinta-feira, na quinta-feira aí teremos uma queda bem acentuada na temperatura, em comparação com hoje, que teremos 38 graus, na quinta-feira teremos 11 graus a menos. 27 graus de máxima, mínima de 18, vai ficar um dia mais fresco na quinta-feira. O sol aparece de manhã com aumento de nuvens à tarde, né? E essas pancadas de chuva se concentram à tarde e à noite, na quinta-feira, com maior volume. A mesma coisa na sexta-feira, um volume mais acentuado de chuva no período da tarde e da noite, porque de manhã o sol aparece e as nuvens vão tomando conta do céu já no final da manhã, e à tarde vem essas pancadas de chuva. À noite também devem se repetir. Vai fazer calor na sexta-feira, mas não tanto. 30 graus de máxima, mínima de 18, vai ficar até um pouco fresquinho, um pouco mais fresquinho para as pessoas poderem dormir, porque acho que neste final de semana muita gente não dormiu ou dormiu mal em decorrência do calor. A gente fala em chuva, só que olha só o que aconteceu na cidade de Botucatu. A gente vai colocar um compilado de imagens que foi produzido pelo jornal Acontece Botucatu, né? E é um compilado de imagens de moradores de Botucatu, porque não era esperado. A gente fala, vai chover, tem possibilidade de chuva moderada, mas não era esperado para Botucatu o volume de chuva e a intensidade que caiu naquela cidade na tarde de sábado. Vamos ver as imagens aí, ó. Bastante estrago em ao menos 9 bairros de Botucatu, hein? Então foram pancadas aí isoladas, mas de grande intensidade em alguns bairros. Não chegou a afetar toda a cidade de Botucatu. Choveu forte também na cidade de Bofete, no comecinho da noite de sábado. Deu uma chuva bem forte. Durante a forte chuva, árvores caíram com a força do vento. Choveu e ventou muito forte. Casas ficaram destelhadas. Um dos bairros afetados foi o Jardim Itamaraty. Outros pontos têm relatos de queda de granizo. De acordo com a Defesa Civil de Botucatu, as regiões mais atingidas foram o Jardim Ouro Verde, o Cambuí, Jardim Flamboyant, Monte Mor, Vila dos Lavradores, a Vila Antártica, Jardim Paraíso, Estrada Municipal Alcide Soares e o Jardim Itamaraty. Apesar do susto, graças a Deus, não há relatos de feridos. A Defesa Civil do município ainda trabalha nessa semana para retirar galhos de árvores e dar amparo aí a famílias que tiveram danos materiais, principalmente com telhas que foram arrancadas pela força do vento. Então, sabe, esse calorzão vem e ele gera uma pressão atmosférica tão forte que produz uma quantidade de água e energia nas nuvens também tão rápida e tão brusca que causa essas tempestades. É por isso que quando faz muito calor assim, a gente tem que se preparar, porque pode vir o pior também quando chove, viu? É a interferência do ser humano no clima. Acho que isso está evidente. Né? Quem é que viu um final de inverno tão quente assim? Né? Sábado é que acabou o inverno. Temperatura rodeando 38 graus no final do inverno. Isso eu particularmente nunca vi. Bom, gente, mudando de assunto, com o nosso noticiário aqui da região ainda. Infelizmente, 2 pessoas morreram em decorrência de um acidente que aconteceu lá em Laranjal Paulista. Outro acidente em Laranjal Paulista. 2 pessoas mortas, outra ficou gravemente ferida após uma sequência de acidentes envolvendo um carro, uma van e uma motocicleta. Foi um efeito de engavetamento
que aconteceu na madrugada de sábado lá na Marechal Rondon, novamente na Marechal Rondon, ali no trecho da cidade de Laranjal Paulista. Segundo a Artesp, a agência de transportes do estado de São Paulo, o carro perdeu o controle da direção, bateu contra a defensa metálica na altura do quilômetro 171. Trecho manjado já de ter acidente aí em Laranjal Paulista, esse quilômetro 171. O veículo capotou e pegou fogo. O motociclista que passava pelo trecho parou para ajudar as vítimas, momento em que a garupa foi atropelada por uma van. Ou seja, ele parou para tentar ajudar as vítimas, veio uma van e bateu na traseira da moto dele. De acordo com a Artesp, 2 pessoas que estavam no veículo morreram carbonizadas. A garupa da motocicleta sofreu ferimentos graves. Foi levada para o hospital de Laranjal Paulista. Os motoristas da van e da moto não sofreram ferimentos. Por causa do acidente, a pista leste, que é sentido capital, ficou totalmente interditada, mas foi liberada ainda pela manhã de sábado. Não houve registro de congestionamento no trecho. Pessoal, essa ocorrência que a gente vai falar aqui pode ter sido agravada por essa onda de calor, hein? Porque olha só o que aconteceu na manhã de sábado, por volta das 10 da manhã, segundo consta aqui. Muito calor, um sol muito forte. E sabe aquela pelada de final de semana? Um grupo de amigos, de conhecidos, de colegas se reuniu lá no estádio Amanda Almeida, que é o Esporte Clube Comercial de Sorocaba, para um joguinho de futebol amador. E o que acontece é que um homem morreu durante essa partida de futebol na manhã de sábado, lá em Sorocaba. Como eu disse, caso que aconteceu no estádio Amanda Almeida, que é o Esporte Clube que é do Esporte Clube Comercial, lá no Jardim Maria Antônia Prado, na Zona Norte. E a causa da morte é desconhecida, mas possivelmente um mal súbito em decorrência do esforço do jogo, somado também às altas temperaturas que faziam naquele momento. Segundo a prefeitura, responsável pelo serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, a equipe foi chamada pela manhã para atender um pedido de socorro sobre um homem que perdeu os sentidos durante uma partida de futebol amador. A identidade da vítima não foi informada. Por telefone, um médico do SAMU orientou os primeiros socorros a como fazer massagem cardíaca até a chegada dos socorristas. Ainda conforme a prefeitura, o atendimento no local foi feito por unidade de suporte avançado do Corpo de Bombeiros, que constatou parada cardíaca. O homem foi entubado e até foi reanimado. Ele conseguiu voltar com os procedimentos. A equipe do SAMU conseguiu reanimá-lo após entubá-lo, né? Mas a vítima, infelizmente, não resistiu e morreu a caminho da unidade pré-hospitalar na Zona Norte. O jogo era uma partida amistosa, particular, não se tratando de evento realizado pela Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, a SECAV, informou a prefeitura. Bom, o estádio Almeida parece que pertence ao Esporte Clube Comercial. O que é estranho é um estádio proporcionar um evento e não haver naquele momento uma ambulância ali à disposição para os que estavam jogando. É estranho. Tinha que haver, não nem que fosse contratada, particular, mas tinha que haver ali uma ambulância de imediato, já que tinham pessoas disputando um jogo num estádio. Ah, mas o jogo era particular, era... Então quem promoveu o evento tinha que colocar ali uma ambulância. Pelo menos uma ambulância com enfermeiro para casos como este. Enfim, triste acontecimento na cidade de Sorocaba. E é depois que acontece que a gente vê, né?
Pô, mas faz eventos esportivos sem uma ambulância no local? Cachaça faz coisa, né? E não é coisa boa, não. Infelizmente. Um homem de 52 anos morreu após ser esfaqueado pelo próprio irmão num bar na cidade de Piraju, aqui no interior de São Paulo. Isso aconteceu sábado à noite. Conforme a polícia militar, o crime teria acontecido após uma briga entre os irmãos no estabelecimento localizado no bairro Vila Nova América. Após esfaquear Aparecido Leite na barra com um golpe no peito, o agressor fugiu do local com seu veículo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida em estado grave, mas não resistiu, morreu logo ao chegar no hospital de Piraju. A Polícia Civil está investigando o caso, ninguém havia sido preso até a atualização dessa reportagem. Uma briga entre irmãos dentro de um bar, sábado à noite, possivelmente briga calorada pelo efeito cachaça, e que terminou na morte de um irmão. Irmão matando irmão. Cachaça faz coisa. Bom, gente, essa vem da cidade de Boituva. Pode ser que alguém da nossa região encontre este rapaz que está desaparecido. Família de Boituva à procura deste homem de 35 anos desaparecido há quase 2 semanas. Segundo familiares, Cleiton Cristiano de Souza não é visto desde o dia 11 de setembro e está incomunicável. De acordo com a irmã, Daiane de Souza, Cleiton é usuário de drogas, mas nunca havia desaparecido antes. Se envolve com droga, sempre tem a primeira vez, né? Que mais? Ele, segundo o relato da família, foi visto pela última vez no bairro Santa Rita, levava a camiseta no ombro, vestia um short preto e chinelo. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da cidade, então quem souber do paradeiro de Cleiton pode entrar em contato com a Polícia Civil pelo telefone 181, que é o disque denúncia da Polícia Civil, ou através do 190 da Polícia Militar. Olha, agora nós vamos com as notícias aqui de Porangaba. Um assunto que tomou grande repercussão no final de semana, que houve esse registro, sexta-feira especificamente, e no começo dessa semana está proporcionando uma série de comentários e revolta por parte das pessoas, uma revolta compreensível em decorrência das nossas leis, coisa que eu sempre falo aqui. Mas vamos aos fatos e depois a gente vai esmiuçando aqui este assunto. Sexta-feira, por volta das 14 horas, a Polícia Militar de Porangaba foi chamada ao pronto atendimento, ao PEAC de Porangaba. A informação é de que dentro da unidade hospitalar havia uma jovem que teria relatado ter sido vítima de abuso sexual. Nesse caso, seria o padrasto dela. Ao chegarem no local, os agentes se depararam com uma conselheira tutelar. Ela estava em contato com a menor, que agora tem 14 anos, e a adolescente relatou ter sofrido abusos de seu padrasto desde os 11 anos de idade. A menor estava lá no pronto atendimento porque estava passando mal. Ela está grávida de 8 meses. Depois que ela passou pelo
PA, ela precisou ser transferida para o HC da Unesp, em Botucatu. Ela estava até ontem lá no HC, a gente não tem informação se ela ainda está lá, mas ela foi acompanhada da mãe. A mãe da menor foi com ela, juntamente com outros conselheiros tutelares, até o HC de Botucatu. Funcionários do pronto atendimento de Porangaba informaram à equipe policial que JPSP, são as iniciais do nome dele, padrasto da menina, era o possível autor dos abusos e havia se evadido do local ao perceber a movimentação das enfermeiras e a chegada dos conselheiros tutelares. Com base nas informações colhidas sobre o suspeito, a polícia iniciou uma busca e o encontrou ainda perto do PA. Ele estava escondido no interior da agência bancária do Bradesco, ali na Professor Antônio Freire de Souza. Ele foi abordado, apresentou nervosismo ao ser abordado pela polícia, e com ele havia uma faca de grande porte. Ele estava carregando uma faca. Aos PMs, o elemento negou ser o responsável pelos abusos contra a enteada. Quando a polícia militar abordou ele, os agentes da PM abordaram, ele disse: não fiz nada, senhor. Com aquela cara de bunda típica de todo vagabundo, quando a polícia chega, fala: não fiz nada, senhor. Pois é, foi bem assim. E ele foi conduzido ao hospital para exames de corpo de delito, que não apresentaram lesões. Ele foi levado à delegacia de Porangaba. E lá na frente do delegado, na frente do delegado não tinha como, diante das circunstâncias. Ele confessou, depois que tudo foi apresentado, ele confessou ter abusado da menor. Para nossa reportagem, a polícia alegou que a menina teria dito aos conselheiros tutelares e também às equipes de saúde que tem que chamar de suspeito, não pode chamar de outra coisa, suspeito. Não pode falar outra coisa, né? As leis não permitem. Coitadinho, tem que proteger ele, né? Ele é suspeito, presunção de inocência, né? Ele confessou, mas a lei diz que cabe a ele a presunção de inocência até o trânsito julgado, né? Da sentença. Ah, tá. Então, a menina falou que o padrasto, o suspeito, teria forçado ela a tomar medicamentos abortivos várias vezes para ela perder a criança, da qual há forte suspeita que ele seja o pai. Ele teria engravidado a menor numa dessas sessões de estupro. Diante dos fatos, o delegado Dr. Antenor de Jesus Zec elaborou o registro de estupro de vulnerável e solicitou a prisão temporária de João, eu vou falar o nome dele aqui, João Paulo de Souza Pereira, já vou dizer por que eu estou falando o nome dele. Foi solicitada a prisão temporária dele ao judiciário, porém, até a saída da equipe da delegacia, o pedido de prisão temporária não foi analisado e o João Paulo de Souza Pereira, vulgo Paraíba, foi solto. Pessoal, nas redes sociais e também a pedido da família, já estão circulando o nome e a foto do João Paulo de Souza Pereira, confesso autor dos abusos sexuais contra a enteada, ainda quando ela tinha 11 anos e que se estenderam nesses 3 anos. A gente não poderia ter divulgado o nome dele caso a polícia tivesse passado essa informação. Mas a polícia nem passou. Por quê? Porque não pode. Como eu disse, desde janeiro de 2019,
o ilustríssimo ex-ministro da Justiça, senhor Sérgio Moro, ele assinou uma lei, ele otorgou uma lei que partiu da Câmara, obviamente, Câmara dos Deputados, e depois o presidente, na época, Jair Bolsonaro, sancionou essa lei, a lei de abuso de autoridade, onde os agentes policiais não podem dar nem o nome, nem a imagem de um até autor de crime em flagrante, não pode. Porém, nós estamos passando aqui porque essas informações surgiram por parte de familiares da menina, que pediram para que se colocasse o nome do autor e a imagem dele, porque ele está foragido. Muita gente vai falar que absurdo essa PM soltar ele, ou a delegacia soltar. Não, gente. A PM fez o seu papel de maneira exemplar. Assim que foi passada a informação, foram atrás dele, capturaram, levaram até a delegacia. Na delegacia, doutor Antenor de Jesus, ele pediu a prisão. O que acontece é que as nossas leis dizem o seguinte: quando o crime não é em flagrante, a autoridade policial depende de autorização da justiça para que o mesmo seja preso. A prisão temporária de um crime que não é em flagrante depende da autorização do juiz ou da juíza. Mas como assim não é flagrante? Ele confessou, tá, mas não configurou o flagrante. Como pode as nossas leis serem tão ruins? O delegado queria a prisão, a delegacia queria a prisão dele, os PMs fizeram a prisão dele, mas as nossas leis dizem que não, só pode ser preso em flagrante. A gente pode pular a lei. Pode. Caso contrário, é o juiz que tem que autorizar a prisão dele. E necessitava a ordem de prisão temporária dele naquele momento. Porém, a justiça nossa está abarrotada de processos a serem julgados, né? E não foi dada naquele momento, não foi possível analisar o pedido de prisão temporária, então ele foi colocado em liberdade. Agora saiu a prisão temporária dele, pelo que a gente soube, mas ele está foragido. Puta que pariu, que filha da puta. É esse cidadão aí. Então a gente está colocando a imagem aqui a pedido da família da garota. E porque nas redes sociais já é público. Várias pessoas já estão nas redes sociais divulgando as fotos deste que a gente tem que chamar de suspeito. Porque é perigoso se a gente... presta atenção, eu estou condicionando. Se a gente falar este vagabundo, a gente poderia ser até processado. Então não vamos falar isso. Vamos falar que ele é um suspeito. Porque cabe a ele ainda, segundo nossas leis, a presunção de inocência até o trânsito e julgado da sentença. Mesmo ele tendo confessado. João Paulo de Souza Pereira, vulgo Paraíba. E a gente só está divulgando isso porque já está nas redes sociais essas postagens, solicitando que as pessoas entrem em contato com a Polícia Militar ou Polícia Civil, fazendo denúncia anônima para que ele seja colocado agora com a prisão temporária decretada atrás das grades. Porque se a gente colocasse... A polícia nem passou essas informações, nem o nome dele, nem a idade, nem a foto, muito menos. Essas fotos aí, como eu disse, estão sendo colocadas aí pelos familiares da menina.
que se um policial passa essas informações, o que acontece? O policial pode ficar 6 meses detido, ser exonerado e ainda ter que pagar uma multa. É isso que reza a lei de abuso de autoridade. O cidadão confessa que abusou da enteada desde os 11 anos, a menina de 14 está grávida de 8 meses, tudo leva a crer dele, e ele está solto, mas se o policial passa uma imagem dessa, uma informação dessa, quem vai preso é o policial. Vê se pode, meu. E as culpas, e as culpas das leis nossas serem assim, são de quem as culpas? Vou dizer para você: deputados, senadores, que são eles que elaboram e votam as leis, e presidentes. Preste atenção que eu falei presidentes, porque todos que passaram por lá não mudaram, perdão da palavra, não mudaram merda nenhuma. Aliás, o que passou em 2019 fez essa lei aí de abuso de autoridade, que você não poderia divulgar a imagem do cidadão aí que está foragido. O policial, se passasse essa informação aí, coitado do policial. Ainda bem que os próprios familiares e as redes sociais estão fazendo esse trabalho de buscar esse indivíduo que está foragido. E vai mudar agora? Vai não, vai continuar tudo do jeito que está. As leis do Brasil são voltadas em benefício dos bandidos. Sempre foi assim e, infelizmente, sempre será, independente de quem entre ou quem saia. Não vai mudar. Esquece. Não muda. E esse indivíduo aí, ele é perigoso, viu? Tava com uma faca na cintura na hora que foi preso. E essa informação aqui é nova. A gente está passando agora para você. A PM foi acionada pela tia da criança que foi violentada, a qual informou ter recebido uma ligação da mãe da menina. A mãe da menina estava lá em Botucatu com ela, que está internada. Foi acompanhá-la. A mãe ligou para a irmã e falou: olha, o cidadão lá tem uma arma em casa. A mãe disse para a irmã para que ela fosse até a residência dela, porque ele tinha guardado essa arma dentro do forro do sofá. E ela temia que ele pudesse usar. Quando ela soube que ele foi liberado, que não tinha sido decretada a prisão dele, ela falou: vai lá, tira aquela arma de lá, porque ele vai querer se vingar de mim e da minha filha. Então a tia da criança foi até a casa e encontrou no sofá essa arma. E quando ela encontrou, ela ligou para a polícia. E com a chegada da equipe, foi identificado o armamento, uma carabina de pressão, só que modificada para o calibre 22. Junto ao armamento também havia 38 cartuchos íntegros de calibre 22. A tia da criança foi conduzida até o plantão policial, juntamente com o armamento, para ela dar o esclarecimento, constar como testemunha do caso. Portanto, esse cidadão aí, quando for preso, além de estupro de vulnerável, vai responder também por porte ilegal de arma de fogo. Então tá aí, gente. Será que as nossas leis vão mudar? Como eu disse, não tenho muitas esperanças não, hein? Deputados e senadores discutindo aí O que os deputados e senadores estão discutindo ultimamente? MST, o que o MST faz ou deixa de fazer da vida? Quem que viaja ou deixa de viajar? De quem é a joia de um, de quem é a joia de outro? Faz tanta CPI. Você vê só deputado e senador enfiado em CPI. E mais uma vez, com o perdão da palavra, não resolvem merda nenhuma.
comprova muitas vezes grandes irregularidades dentro dos governos. Eu falo dos governos, porque todos eles têm corrupção. E não dá nada pra ninguém. Ao invés de se concentrarem em mudar as leis do Brasil, fica aí CPI, CPI, o teatro da política brasileira. É o pão e circo. O pão são as festinhas, as coisinhas lá. O circo é essa palhaçada aí que todos os deputados, eu estou falando todos os deputados e senadores se colocam em CPI, CPI, vamos fazer CPI. Nós vamos prender, não, nós vamos soltar, nós vamos prender nada, fica tudo solto, tudo roubando o nosso dinheiro e as leis da gente, tudo avacalhada. Bom, para finalizar aqui, eu só tenho no momento uma informação primária, daqui a pouco vamos ver se a gente tem, que parece que hoje de manhã mais um elemento foi capturado aqui em Porangaba pela Polícia Militar por ter furtado ou tentado furtar, a gente precisa confirmar essa informação, mas acusado de furto a um pesqueiro no centro de Porangaba. Esse elemento foi detido nessa manhã. Vamos ver se no decorrer do dia a gente consegue mais informações sobre esta outra ocorrência. E é furto. Furto. Olha só o furto. O cara furta. Entra na tua casa, furta, leva tudo da tua casa. Se ele for preso, bom, se não for flagrante, ele só depõe e sai pela porta da frente. Se for flagrante, ele até fica na cadeia. Mas aí a justiça coloca, na audiência de custódia, coloca ele na rua, porque furto não é crime qualificado. Esse é o Brasil. Ah, vá merda, porra! Vá merda! Vá! Porra! Porra, eu não sou otário! A polícia prendeu o ladrão hoje. O cara que furtou aí, um pesqueiro. A gente precisa das outras informações. A polícia prendeu. Não sei se em flagrante ou não, que a gente precisa dessas informações. Mas, de todo jeito, ele vai pra rua. Escuta só. Se for em flagrante, ele fica preso pela autoridade policial. Mas na audiência de custódia, ele é colocado na rua de novo, porque não é crime qualificado. Se não for flagrante, ele só vai ser ouvido e vai sair. Vai responder em liberdade. Furto. É isso que dá. Para quem furta, a pena é essa. Olha, eu vou... Acaba por aqui, porque senão eu vou falar besteira. Um forte abraço para você e boa semana, viu?